Rotaractianos de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um Trilha de Liderança. Hoje nós vamos falar sobre carreira e voluntariado. Como potencializar o seu LinkedIn com as vivências tão ricas que o voluntariado nos dá. Meu nome é Heloísa Depiné, eu sou psicóloga e atuo na parte de recursos humanos há mais de 5 anos, principalmente com recrutamento e seleção de profissionais para diferentes áreas, indústria, saúde, comércio. E eu também trabalho como mentora de carreira, auxiliando profissionais que estão buscando uma recolocação no mercado ou que estão mudando, indo para novos áreas e novos setores. Sou associada ao Rotaract Clube de Maringá, cidade ecológica, fico aqui no norte do Paraná, distrito 4630, e já tenho uma extensa carreira dentro de voluntariado, sou voluntária há mais de 10 anos, e também sou ligada ao Fórum Econômico Mundial através do Global Shapers, que é uma comunidade voltada também para projetos sociais e que é esse braço do Fórum Econômico. Então, hoje, nesse treinamento, eu quero trazer um pouco para vocês sobre a importância do LinkedIn, como é que a gente pode usar ele de uma maneira favorável para a nossa carreira e também como o voluntariado nos ajuda a desenvolver novas habilidades e dar esse gás a mais para a carreira que a gente está formando, principalmente quando a gente está ali nos aspectos iniciais, quando a gente está entendendo como se posicionar no mercado ou quando a gente está buscando uma nova área de atuação. Então, eu quero trazer minha bagagem tanto como profissional como voluntária para essa conversa. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro ponto, a gente vai falar um pouco sobre o voluntariado na carreira e no mercado de trabalho, como que a gente pode usar e também como o mercado interpreta ele. Vamos falar do LinkedIn, como é que ele funciona, como é que ele pode nos ajudar e como que a gente pode otimizar o perfil do LinkedIn e também se destacar usando o voluntariado de maneira favorável. E no final eu tenho uma chamada para a ação para vocês. Então, o primeiro ponto é como o voluntariado ele pode nos apoiar na carreira. E eu trouxe essa fala aqui da Sherry Sandberg, que é já foi um dos grandes nomes do Facebook, que ela considera que o voluntariado é uma oportunidade de liderar, de colaborar e crescer enquanto você contribui para algo maior. Então, muitas vezes a gente entra no voluntariado com essa intenção de poder ajudar o próximo, e conforme a gente vai se envolvendo nas causas e se entregando às causas, a gente percebe que não é só o próximo que a gente está ajudando, a gente também está crescendo e aprendendo muito durante esse processo. Então, o voluntariado, ele pode nos ajudar a sermos profissionais melhores, a sermos seres humanos melhores. E ele vai trabalhar principalmente 5 aspectos: o desenvolvimento de habilidades, então, habilidades técnicas, no sentido de gerenciar planilhas, de desenvolver projetos, aprender sobre gestão de projetos, gestão de pessoas através de aplicativos, por exemplo, mas também e principalmente as habilidades comportamentais, as chamadas soft skills, né? Então, um exemplo aqui de habilidade comportamental é a oratória, né? A comunicação, que a gente acaba tendo concursos dentro do Rotaract que nos impulsionam a esse caminho, mas a gente também tem muito treinamento, tem muita facilitação que pode desenvolver essa competência. Nós também aprendemos a gerir o nosso tempo, a nos organizarmos, a resolver conflitos, porque um papel de líder, a gente não está ileso aos conflitos, pelo contrário, se eles não acontecem diretamente com a gente, eles vão acontecer no grupo que a gente está liderando, então a gente precisa saber lidar e gerenciar essas situações, e principalmente a gente vai desenvolver habilidades ali de liderança em suas diferentes formas e diferentes meios. Então, aqui foram exemplos simples, mas para vocês entenderem que a gente está aberto tanto a desenvolver hard skills quanto soft skills. E não só focado na nossa área, né? Muitas vezes a gente também acaba desenvolvendo habilidades que estão fora da nossa área num primeiro olhar. Por exemplo, eu precisei durante um ano ser imagem pública do meu clube, que é uma área totalmente distante da psicologia, no primeiro olhar, e eu acabei aprendendo a mexer em plataformas, em edições de vídeos, edição de imagem, a fazer artes, que eram coisas que eu nem sabia como funcionava antes, me desenvolveu muito e hoje em dia eu consigo trazer também para a parte de comunicação interna das empresas que eu trabalho, mas que não era, num primeiro momento, ligado diretamente a recrutamento e seleção. Então, é muito importante a gente estar aberto a esse desenvolvimento de habilidades e as diferentes formas das habilidades, porque a gente sempre consegue aproveitar e tirar um aprendizado a mais delas. Um outro ponto muito importante é a promoção de networking, então, conhecer outras pessoas, desenvolver projetos com outras pessoas, né? E não só dentro de Rotaract, mas de toda a família rotária.
e da comunidade que a gente está. Então, com aquele parceiro, com aquela loja que vai apoiar um projeto, com aquela comunidade que vai ser beneficiada, e tem um líder lá que se destaca também para a gente poder fomentar um network e trocar oportunidades entre os dois lados. A expansão de perspectivas é um ponto bem importante também, porque quando a gente vai para a comunidade e realiza um trabalho, muitas vezes a gente está saindo da nossa zona de conforto e conhecendo um ambiente novo, conhecendo novas histórias de vida, novas maneiras de ver o mundo. Então, quando a gente chega no mercado de trabalho com essa visão multidisciplinar, digamos assim, a gente já sai ganhando, porque a gente consegue entender o olhar do outro também e ver aquilo que pode dar certo e o que pode dar errado por diferentes ângulos. Isso também nos permite ter diálogos melhores e poder de persuasão menor, que volta para a questão de habilidades. Temos a construção do propósito, afinal, sempre que a gente está em Rotaract, a gente está se perguntando por que que eu estou aqui? O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou buscando aqui? O que que eu quero desenvolver aqui? E quando a gente vai para o mercado com essa visão, a gente também consegue discernir melhor o caminho que a gente quer. E, por fim, o voluntariado eles ajuda a nos destacarmos no mercado, porque voluntário já vem com esse pacote completo ali, esse a mais, que pode ser o diferencial, e principalmente porque a gente já vem com uma maturidade, a gente já conseguiu utilizar ou ao menos a gente já deveria ter conseguido utilizar o meio voluntário que estamos para testar as nossas ideias, para ver o que faz sentido, o que não faz, o que pode dar certo nesse ambiente, e se não deu, como é que a gente conserta no meio do caminho. E quando a gente chega no mercado, a gente já tem isso testado e validado, e aí a gente pode aplicar pensando na questão de lucro, pensando na questão de resultados a curto prazo, médio e longo prazo. Então, o voluntariado ele pode trazer uma bagagem muito mais completa para a nossa ida para o mercado. Mas e o mercado? O que que o mercado acha disso, né? Aqui eu trouxe alguns dados para a gente poder ter essa visão pelo outro lado. No Brasil, atualmente, a gente tem mais de 7,3 milhões de voluntários ativos. Mas cerca de 60% desse número são voluntários que se engajam de maneira esporádica, então em ações pontuais, como, por exemplo, tem uma catástrofe, ou tem alguma coisa acontecendo que eles precisam lidar com aquela demanda que apareceu, ou são voluntários ligados a projetos de empresas, né? Então, falando um pouquinho agora de ESG, que seria esse novo. Na verdade, ele não é um modelo novo, mas é um modelo que tem sido cada vez mais discutido entre as empresas, de boas práticas, pensando em meio ambiente, em meio social e também em meio de governança, né? E aí o voluntariado, ele entra dentro desse meio social e muitas empresas têm desenvolvido programas de voluntariado corporativo para poder engajar os colaboradores e levar as questões. No Brasil, nós temos cerca de 7,3 milhões de voluntários ativos. Boa parte desses voluntários, cerca de 60%, costumam atuar num voluntariado frente a uma demanda específica. Então, quando acontece alguma questão de desastre, de catástrofe, ou uma situação local que eles engajam, e só cerca de 40% deles fazem realmente parte de programas ou de organizações como o Rotary, e que se engajam continuamente, né? Que tem o voluntariado ali como uma veia, como uma parte muito importante do que faz no dia a dia. E um ponto bem interessante é que no Brasil estão crescendo os programas de voluntariado corporativo. Então, muitas empresas que são adeptas ao ESG, né? Então, a melhores práticas de meio ambiente, de meio social, de governança, eles estão desenvolvendo programas de voluntariado corporativo no qual eles levam a empresa e os colaboradores para atuar em questões sociais que estão ali na comunidade que a empresa está inserida e que a empresa consegue prover e apoiar aquela comunidade a crescer também. Então, é uma relação ganha-ganha que as empresas desenvolvem com as comunidades, e eles têm percebido que, quando eles implantam esses programas, os próprios colaboradores, eles acabam tendo uma participação ativa e acabam se engajando mais na empresa. Eles conseguem ver o propósito que a empresa tem. E isso também afeta o processo de contratação. Então, novos talentos passam a se interessar pela empresa por conta desse viés social que a empresa assume.
Principalmente os millennials e a geração Z. Então, principalmente a galera que está entrando no mercado de trabalho agora ou que está começando a assumir os cargos de liderança, que nem é o caso dos millennials, né? Então, isso é uma proposta que tem tudo para crescer nos próximos anos no Brasil. E os recrutadores, por outro lado, eles também tendem a valorizar cada vez mais esse engajamento social dos colaboradores. Então, cerca de 41% dos recrutadores, eles valorizam o trabalho voluntário tanto quanto uma experiência remunerada. Falo isso porque eu também sou recrutadora e quando chega um currículo para mim que a pessoa demonstra que teve uma atividade voluntária, eu percebo que essa é uma pessoa que está buscando um a mais. É uma pessoa que está querendo se desenvolver para além daquilo que a faculdade ou que o mercado está querendo entregar para ela. Então, é alguém que tem uma tendência a ser proativo, é alguém que tem uma tendência a querer encontrar problemas e resolvê-los. Então, é uma coisa muito favorável, e eu, particularmente, sempre gosto muito de perguntar sobre isso nas entrevistas. Então, por conta disso tudo, o voluntariado ele pode ser visto como um diferencial competitivo nos processos seletivos, porque ele valida as competências técnicas e comportamentais e apresenta também novas áreas de conhecimento. Então, você chegar numa entrevista falando que você fez um voluntariado dentro de uma área que você está buscando, né, dentro da área da vaga, que você já conseguiu testar e entregar resultados mediante um projeto social, acaba te dando um diferencial muito legal do que se aquela fosse apenas mais uma experiência que você está buscando alcançar. E aí, sabendo de todas essas informações sobre o voluntariado, e pensando em carreira, como é que a gente pode usar, então, o voluntariado a nosso favor? E hoje em dia, quando a gente fala de carreira, tem uma plataforma que está crescendo muito, que a gente não pode desconsiderar, que é o LinkedIn. O LinkedIn ele é a maior rede social profissional do mundo. Então, ela foi feita para conectar pessoas que estão querendo buscar um novo momento profissional em suas vidas. O LinkedIn, ele tem um impacto gigante. E eu trouxe aqui alguns dados para tentar elucidar um pouquinho esse impacto. Esses dados foram apresentados pela própria manager do LinkedIn aqui no Brasil. Então, no mundo, nós temos cerca de 1 bilhão de usuários conectados. São mais de 5 milhões de atualizações por minuto. A rede está sempre em movimento. Tem mais de 67 milhões de empresas cadastradas. E na data de hoje, né, dia 27/11, nós teremos cerca de 67 milhões, de 14 mil, o LinkedIn, ele é uma rede que nunca para e que está crescendo cada vez mais. Então, aqui eu trouxe alguns dados trazidos pela própria gerência do Brasil do LinkedIn, que fala que no mundo nós temos cerca de 1 bilhão de usuários conectados, 5 milhões de atualizações por minuto, 67 milhões de empresas cadastradas. Hoje, né, no dia que esse treinamento está sendo gravado, em novembro de 24, nós temos 14 milhões de vagas abertas e tem mais de 23 mil cursos curados. Ou seja, além de toda a parte de empregabilidade do LinkedIn, ele também promove a parte de aprendizado para que a gente possa se aperfeiçoar enquanto usa a plataforma, não só para consumir conteúdo sobre o mercado de trabalho, mas também para aprender e nos desenvolvermos, para irmos mais preparados para esse mercado. E o Brasil é o terceiro maior mercado do LinkedIn no mundo. São mais de 75 milhões de membros, que representa cerca de 60% da força de trabalho do país. Temos 518 mil vagas ativas nesse momento e 4,66 milhões de mudança de emprego nos últimos anos. Então, o LinkedIn ele é muito utilizado pelos recrutadores, principalmente para vagas estratégicas ou para vagas que a gente precisa encontrar o profissional ideal. E é muito difícil a gente encontrar um profissional ideal.
Cada vez mais as pessoas elas estão indo para o meio remoto, elas estão indo para o meio online buscar trabalho. Então, o LinkedIn nos permite ter um acesso não só àqueles que enviam um currículo se candidatando a uma posição, mas também a buscar ativamente essas pessoas dentro da própria rede. Mas é importante lembrar, o LinkedIn ele é uma rede social de objetivo profissional. E logo você vai entender melhor por quê. Mas é importante lembrar, o LinkedIn ele é uma rede social e tem um objetivo profissional dentro dele. Justamente por ter esse objetivo, a gente quer que alcançar cada vez mais pessoas. O LinkedIn, ele é a maior rede profissional do mundo, mas é importante lembrar que ele é, antes de tudo, uma rede social. Então, por ser uma rede social, não basta você estar presente, você tem que se fazer presente, você tem que trabalhar sua presença na rede. E existem três formas de fazer isso. Ah, Heloísa, para fazer uma delas, escolher qual que eu quero? Não, você precisa trabalhar as três, e é isso que eu vou te apoiar um pouquinho hoje. A primeira delas é otimizar o seu perfil. O LinkedIn, ele é uma vitrine profissional, então ele tem que ter muito mais informação do que um currículo. Ele é praticamente o seu histórico completo e alinhado para a área que você está buscando, permitindo que o recrutador consiga te encontrar através de palavras-chave, mas que ele também consiga bater o olho e entender que você é o profissional que ele precisa. Então, o seu perfil precisa estar otimizado. O segundo ponto é se fazer presente através de interações. E por interações, entenda não só aquelas curtidinhas que você dá como se fosse curtida em foto do Instagram. Não, você tem que comentar, engajar em conversas, buscar ter esse contato. Ele é uma rede de networking. E que melhor forma de networking do que você compartilhando as suas vivências e permitindo que os outros te conheçam. E você também interagindo com as vivências do outro, não é? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tópico um e 2. No terceiro tópico, é sobre aumentar as suas conexões. Então, quantos seguidores você precisa ter no LinkedIn? Não existe um número. O importante é qual é o perfil de seguidor e de conexão que você tem. São pessoas que são da sua área? São recrutadores? São pessoas de empresas que você quer estar lá dentro? Porque o LinkedIn é uma rede profissional. Então, você não precisa ter amigos e colegas lá. Você precisa ter pessoas que façam sentido profissional para sua área. Então, busque se conectar com seus pares, com recrutadores, com gerentes de contratação, pessoas que podem te impulsionar, com empresas que você almeja estar e que você possa também ampliar o seu conhecimento e tornar o seu feed mais direcionado para a sua busca. Então, primeiro passo, como é que a gente otimiza o nosso perfil? E aqui eu quero destacar alguns pontos, tá? O que é muito importante no LinkedIn? Tem uma foto, tá? Precisa ter uma foto profissional sua, uma foto de rosto de preferência, não precisa ser aquelas fotos engessadas, de braço cruzado, mas nada de esconder seu rosto atrás de óculos escuro, nada de postar foto com camisa de time, aquelas boas dicas de sempre. E uma coisa a mais, tá? Muita gente utiliza inteligência artificial para fazer a foto, mas a foto, ela é uma prova social de que é você de que está aí, que é você por trás desse perfil. Então, não use a inteligência artificial para isso. Coloque uma foto sua. Não precisa ser foto de estúdio super trabalhada. Essa daqui mesmo que vocês estão vendo, eu tirei do meu celular em casa. Então, utilize uma foto que transmita o profissional que você é. Eu já vi pessoas, por exemplo, usarem fotos mais espontâneas, até mesmo de ações de Rotaract, no qual elas estão, por exemplo, pessoas que são palestrantes e elas estão fazendo uma palestra dentro do Rotaract. E você vê que a pessoa do Rotaract pela camiseta, mas ela está lá com o microfone, ela está interagindo. Então, isso é uma foto de perfil bem bacana também, porque liga ali com a sua área de atuação, tá? Mas priorize foto de rosto. Tenha uma capa, então na capa use ela também conectando com essa área de atuação, para que quando a pessoa bate o olho, ela já sabe de que área você é.
traga ali os principais dados sobre você. Se quiser trazer uma foto, ou se quiser trazer uma frase de impacto, aquilo que é melhor para você, mas preze por imagens de alta qualidade, porque vai chamar a atenção de como você cuida do seu perfil. O título é uma coisa muito importante, que é esses dados aqui, ó, tá? No título, a gente coloca a nossa área, o nosso foco. O título é muito importante por causa que é através dele que a gente vai ter as principais palavras-chave que vai nos ligar para as oportunidades. Então, você não precisa escolher um título só, uma palavra só que te defina, mas é importante que você escolha com sabedoria as palavras-chave que vão ficar ali, tá? Não coloque em busca de recolocação, não coloque... Até uma coisa que eu indico, tá? Não coloca, por exemplo, o nome de cargo dentro de Rotaract ali no título. Por exemplo, você é da área de finanças, tá? E aí você é tesoureiro no Rotaract. Nesse caso, faz sentido você colocar o tesoureiro no título também, se você desejar. Tesoureiro no Rotaract. Mas, se você é da área de criativa e você é tesoureiro no Rotaract, não faz sentido você colocar seu cargo ali, porque vai acabar te levando para um lado muito distante daquilo que você está buscando. Então, escolha com sabedoria as palavras-chave. No meu caso, por exemplo, eu coloquei as minhas principais atuações. Eu sou consultora de RH, Business Partner, que também é um dos nomes pelo qual minha posição é conhecida. Sou mentora de carreira, psicóloga, e no momento eu sou curadora do Global Shapers. Como eu me conecto com pessoas do mundo inteiro por conta do Global Shapers, eu decidi colocar isso na minha headline também, para poder destacar e encontrar outras pessoas que são curadores. E porque, como curador, eu acabo lidando muito com os sites de gestão de pessoas que conversam com a minha profissão. Por último, o sobre. Então, o sobre que está aqui embaixo, ele é para você poder falar um pouco mais da sua trajetória, dos seus resultados. Não precisa ser uma coisa muito curtinha, tem que ser em 3 linhas, que nem é no currículo. Não, aqui você pode contar um pouco mais da sua trajetória, tá? Então, você pode aproveitar um pouco mais desse espaço, mas é importante que você não seja prolixo, que o que você fale ali faça sentido, que você busque um começo, meio e fim, e que você tente fazer isso de uma maneira um pouco mais dinâmica, um pouco mais autêntica, sem ser tão engessado. Então, um storytelling aqui sempre cabe muito bem quanto possível. E como é que a gente destaca o voluntariado no perfil? Então, existem 2 maneiras de a gente fazer esse destaque, tá? Uma delas é como experiência profissional. Então, como experiência profissional, a gente vai destacar quando aquela experiência faz sentido para a sua área. Então, sempre tenha isso em mente. Aqui, por exemplo, eu peguei de uma colega rotaractiana, está disponível no perfil dela, mas eu não vou expor nomes aqui, né? Vou manter esse ponto por motivos éticos. Mas essa profissional, ela é uma profissional que trabalha na parte de marketing profissionalmente. E ela foi voluntária dentro do Rotaract em atividades de imagem pública. E olha que interessante, ela colocou voluntária, equipe de marketing. A gente não tem a nomenclatura marketing dentro dos cargos de Rotaract. Mas a gente sabe que muitas atividades que a gente faz conversam com esse setor. Então, a gente pode adaptar o nosso nome sempre que possível. Por exemplo, você é uma imagem pública que trabalha um pouco mais com a parte de criação de artes. Então, talvez você possa utilizar o nome de designer ou de criação, né? Em vez de colocar imagem pública. Mas você é alguém dentro do Rotaract que busca sempre parceiros. Então, você é responsável por relações públicas, por exemplo, ou por relações institucionais, você pode utilizar outras nomenclaturas. Você é alguém responsável por atrair pessoas, né? Você faz um papel de recrutamento, de gestão, de recursos humanos, muitas vezes. Então, é importante você pensar, esse cargo que você está exercendo, ele conversa com a sua experiência profissional? Caso sim, como é que você pode adequar o nome para o mercado te encontrar? Porque o recrutador não vai digitar lá que ele está procurando uma imagem pública. Ele vai procurar um design, vai procurar um profissional de marketing, um profissional de criação. Então, entenda as palavras-chave que podem te orientar. Aqui ela destacou, então, o Rotaract. Se você tiver, se o seu clube, né, tiver LinkedIn, você pode até colocar o dele mesmo. Autônomo, porque é uma atividade que a gente faz por conta. Outro bom termo que pode ser utilizado aqui é temporário, afinal a gente sabe que os nossos cargos eles duram 1 ano, então você pode colocar como temporário. E sempre destaque que é um trabalho voluntário.
Se você não quiser destacar aqui em cima, você pode colocar aqui embaixo, tá? E aqui, então, ela contou um pouquinho o que que ela faz. Isso é muito importante. Não deixe em branco, coloque a descrição das suas atividades, porque isso impulsiona o seu perfil e também faz que a pessoa entenda o que que você realiza dentro desse voluntariado. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é um exemplo do meu LinkedIn. Eu já faço parte da rede Global Shapers há um certo tempo, então eu coloquei os dois cargos mais recentes que eu tive lá, porque conversam com a parte de RH. Então eu fui Impact Officer, que é um cargo como se fosse um diretor de projetos, e dentro do RH a gente trabalha muito com projetos para RH, medindo ali indicadores, medindo resultados, que era o que eu fazia também. Então eu coloquei o descritivo, e atualmente eu sou curadora. Então eu fiz uma coisinha a mais, porque muitas pessoas acessam o meu LinkedIn e não sabem o que é o Global Shapers. E deve acontecer com vocês também. Às vezes as pessoas não sabem o que é Rotaract. Então, na experiência mais recente, eu coloquei primeiro a descrição do que é aquele grupo de voluntariado que eu faço parte, e embaixo que eu estou como curadora para esse ano e as atividades que eu realizo, sempre alinhando com a minha área profissional e com aquilo que as vagas pedem. Então, se você tiver dúvida, e como é que eu escrevo essa atividade? Procura vagas no LinkedIn mesmo que estejam abertas procurando esse profissional. E lá na descrição da vaga você consegue entender quais termos são utilizados que você pode adaptar. Outra forma de você colocar o voluntariado no seu perfil é lá na parte de trabalho voluntário. Então, quando a sua atividade ela não foi muito ligada à sua parte profissional, ou quando faz muito tempo que você fez atividade. Afinal, o mercado de trabalho ele é dinâmico e a gente precisa sempre prezar por aquilo que é mais recente. Então, aqui no caso, esse daqui também é de um colega meu. Ele é formado em Relações Internacionais e ele foi tesoureiro dentro do Rotaract. Nesse caso, a tesouraria que ele realizou era bem distante do trabalho que ele faz com relações internacionais atualmente. Então, ele colocou separado. Mas aqui ele colocou ainda assim um descritivo das atividades. Administrar os fundos do clube, receber contas e taxas dos associados, informar os associados sobre as finanças do clube, que eram as rotinas que ele realizava nesse cargo. Uma outra experiência de você destacar o voluntariado em vez de você colocar o cargo, você colocar o projeto. Né? Às vezes a gente está, nossa, eu participo há 3 anos do Rotaract, mas eu nunca fui diretora de uma frente. Eu sempre busquei me envolver com projetos diretamente. Tá, e quais foram as suas funções dentro desses projetos? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, de um projeto que eu realizei no Rotaract Joinville, que era a alfabetização de adultos, que é bem distante da minha área enquanto RH, mas tem um pezinho ali em treinamento, em ajudar as pessoas a desenvolverem habilidades. E eu acabei sendo professora de um grupo mais idoso para aprender a ler e escrever. Então, eu trouxe a minha função dentro desse projeto, que era professora, e aqui eu trouxe um pouquinho do projeto, tá? Então, quais são as boas práticas que a gente precisa ter? Agora, indo além dessa parte de experiência. O perfil está otimizado, né? A gente conseguiu atualizar ali as informações. E, claro, se você for esperto, você sabe que essas dicas de otimização servem não só para experiências voluntárias, mas para as outras experiências profissionais que você tem também. E o que mais você pode fazer agora para engajar o seu perfil? Então, aqui eu trouxe 3 pontos, né? Lembrando sempre que o LinkedIn é uma rede social, então você tem que ter um bom perfil e tem que ir além. Porque esse além é justamente o que vai trabalhar o algoritmo do seu LinkedIn. E quanto mais trabalhado e alinhado o seu algoritmo estiver, mais fácil para que outros profissionais te encontrem, que os recrutadores te encontrem também. Então, formas de trabalhar e treinar esse teu algoritmo para ele sempre jogar a seu favor. Primeiro, crie conteúdo. Compartilhe seus aprendizados e as suas vivências. Faz post que nem a gente costuma fazer muitas vezes quando a gente quer publicar coisas de Rotaract em outras redes sociais. Traz uma foto de uma vivência que você teve, fala um pouquinho de um treinamento que você deu ou que você participou, qual foi o insight que você tirou daquele treinamento. Tem uma técnica que eu gosto para produzir posts, que é a técnica dos 3 pontos. Então, você começa falando o que foi aquilo que você fez. O segundo ponto é por que você fez aquilo, né? Então, qual foi a motivação para você fazer aquilo? E o terceiro qual é o resultado que você pode tirar daquilo? Então, por exemplo, se você participou de um treinamento, você pode começar falando o que foi esse treinamento, o que é o Rotaract. No segundo ponto, por que é importante ter treinamentos desse tipo, o que eles podem trazer a mais?
E no terceiro ponto, resultado, ou seja, qual foi o aprendizado que você traz e como é que você pode aplicar ele na sua vida. Então, produza conteúdo. Não precisam ser textos extensos. O importante é que você tenha frequência nas suas publicações. E aqui um outro ponto, então, aumente a sua frequência de publicações e também de interação na rede. Tira ali uns 15 minutos por dia para você entrar no LinkedIn, mas sempre que você entrar, faz alguma coisa. Se conecta com alguém diferente, comenta uma postagem que você achou interessante, mas para muito além daquele parabéns ou que legal. Comente realmente querendo criar uma discussão, querendo trazer conteúdos positivos, tá, gente? Discussão que eu falo de querer trocar ideias, não de querer criar polêmicas. A gente sabe que polêmica sempre rende bastante, mas normalmente as polêmicas não jogam muito a favor para o nosso lado profissional. Então, priorizo ter trocas, coisas positivas e interaja com a rede. Você vai ver que com o tempo seus números vão subir, mas mais do que isso, a sua rede vai começar a engajar com você de volta. E faça networking. Se você está engajando e está compartilhando coisas sobre voluntariado, procura outros rotaractianos, rotarianos, procura outras pessoas de outros grupos voluntários, como Global Shapers, a IESEC, empresas júniores, para se conectar também e saber o que eles estão fazendo de diferente que você pode dar um insight, ou ter um insight, ou até trazer uma postagem que converse com aquilo, citar aquela pessoa, né? E aí você começa a criar uma conexão diferente. Mande convites para aumentar a sua rede e no mandar convite já se apresenta, já fala por que que você está aí ou de onde você conhece essa pessoa. Então, treine o seu networking para além daquilo que você faz quando você vai no evento de Rotaract. Treine o seu network online, porque o mundo está cada vez mais online e digital, e você precisa ter uma presença forte nessa rede também. Aqui eu trouxe dois exemplos de duas pessoas que eu admiro muito, de como eles montaram os posts. Eu deixei as fotos ali escondidas, né, para não expor ninguém além deles. Mas uma vocês já devem conhecer, que é a Viviane, que foi uma das responsáveis pela Conarc do ano passado. Então, ela trouxe justamente sobre a Conarc para o LinkedIn dela, e ela é uma profissional que trabalha com ESG. Então, ela tem uma empresa voltada à consultoria de ESG, e a Conarc trabalhou muito esse tema. Então, ela trouxe isso no texto, e ela trouxe pessoas referências para ESG na Conarc, e citou isso no texto também. Então, aqui foi uma maneira muito legal dela linkar o Rotaract com a vida profissional e trazer esse a mais para o perfil dela. Aqui é outro colega meu, que eu admiro muito, que ele é do Global Shapers, que ele também trabalha com SG, mas trabalha dentro de hubs de inovação, e ele está contando de uma reunião que ele teve junto com o pessoal ali do clube dele, que foi dentro de um hub de inovação, que foi ali num parceiro que eles têm, e que também teve uma palestra, um treinamento desse parceiro para eles, que é uma coisa que qualquer um de nós pode fazer, né? E pode postar sobre as nossas reuniões, trazer o que a gente teve de diferente na reunião, o que a gente teve de aprendizado, ou de uma palavra legal que a gente pode ouvir, de uma dinâmica que a gente pode realizar. Então, aqui são dois exemplos bem simples e interessantes de como o voluntariado pode ser trabalhado dentro do LinkedIn. Ah, Elo, mas a minha área não é ESG, eu sou da área de finanças, que é uma área um pouco mais distante. Tudo bem, mas o que que você já fez dentro do Rotaract que te ajudou nessa área de finanças? Será que você não teve que desenvolver uma planilha específica para o projeto financeiro e isso não foi um aprendizado diferente que você pode compartilhar? Ou se você é secretário, né, o nível de organização e de gestão de tempo que você tem que ter é muito alto, então não vale a pena você compartilhar um pouco dos desafios que a secretaria te traz? Então, aqui são alguns exemplos. E presidentes, principalmente vocês, né, que são a imagem do clube, e que são a referência também, o exemplo que o clube vai ter, usem muito o LinkedIn para linkar as vivências que vocês e os seus companheiros têm para trazer para a vida profissional. E utilizem principalmente esse diferencial que a presidência dá, né, que é ser responsável pelo andamento das atividades e da gestão das pessoas, para destacar ainda mais o seu perfil. Então, isso foi uma apresentação geral sobre o LinkedIn e como o voluntariado pode nos levar muito além na nossa carreira, e a gente só precisa saber trabalhar ele a nosso favor. E agora eu quero fazer uma chamada para a ação. Então, eu quero deixar aqui um desafio para que vocês façam um post no LinkedIn linkando voluntariado e experiência profissional. Compartilhe uma vivência, traz uma coisa que você participou, que você realizou, um projeto que você amou fazer
e como você pode tirar um insight legal para sua vida. E se você tiver sem ideia, então fala sobre esse treinamento que você está ouvindo. Compartilha lá o que que você achou de interessante e como foi aprender a importância do voluntariado para a carreira e como é que o LinkedIn pode te ajudar ainda mais nesse caminho. É sempre importante que você faça essa conexão e que você transmita, através da escrita, autenticidade e profissionalismo. Então, não tem problema você ser informal no LinkedIn. Cuida só ali com gírias, com erros de gramática, mas você pode ter a sua própria linguagem e ainda assim transmitir profissionalismo. O importante é o conteúdo que você está trazendo. Nesse sentido, o fato de ser uma rede social acaba ajudando muito. E se você quiser, me marca lá para eu ver também como é que ficou o seu post e a gente poder trocar ideia e trocar conexões. Foi um prazer conversar com vocês hoje sobre o LinkedIn, que é uma ferramenta que eu sou muito apaixonada e que está no meu dia a dia. Vou deixar aqui meus contatos, caso vocês queiram conversar comigo sobre carreira, sobre voluntariado, ou até mesmo trocar uma ideia sobre o LinkedIn. E vou também deixar essa frase para que vocês se sintam ainda mais motivados a serem jovens líderes, que é do Gandhi. Liderança sobre inspirar os outros a agirem. Seja o exemplo que você quer no mundo, quer ver no mundo. Então, transmita esse exemplo nas suas atividades, nas suas ações dentro do seu clube e aproveita e transmite também no LinkedIn. Compartilha, pode ter muita gente se inspirando em você. Obrigada pela atenção e até mais.